Começa agora o Fórum Cast Serviço Público Ceará. O podcast de quem valoriza e defende os serviços e servidores públicos. Uma iniciativa do Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público Ceará. Neste podcast de 14 de abril de 2021. Fique sabendo. Notícias relevantes das lutas em defesa dos serviços públicos. Confiança no SUS dispara e 61% consideram o sistema público melhor que o privado. Pesquisa mostra que Bolsonaro tem pior avaliação na pandemia e que militares também perderam confiança da população. Pesquisa Exame Ideia, divulgada em 9 de abril, aponta que para 61% dos entrevistados, o Sistema Público de Saúde, SUS, tem mais competência para lidar com os problemas da pandemia do que a rede privada de saúde. A pesquisa também perguntou qual instituição o brasileiro aprendeu a confiar mais durante a pandemia. O SUS foi a resposta de 35% dos entrevistados. 24% acreditam na prefeitura de suas cidades. Outros 23% nos governadores. 12% citaram o Congresso Nacional. 3% o STF. O governo federal foi citado por 2% e os militares, em último, por 1%. Fala Parlamentar. Com o deputado federal do Ceará, José Ayrton PT, comentando a votação fura-fila na vacinação contra a Covid. Fui um dos deputados que votou contra o projeto chamado Fura-Fila, o projeto de lei 948 de 2001. Ele permite que as empresas privadas possam comprar as vacinas furando a fila do Sistema Único de Saúde e, com isso, desorganizando o sistema, principalmente o Plano Nacional de Imunização, privilegiando os mais ricos, aqueles que podem comprar, em detrimento dos que não podem, que estão numa fila esperando serem vacinados. E, portanto, esse é um projeto muito desigual, porque ele fura a fila de quem está na relação, aqueles que são os mais prioritários, como é o caso dos idosos, das pessoas que estão na frente no atendimento ao combate ao Covid, e também aquelas pessoas que correm mais risco de vida. E, portanto, esse projeto ele privilegia quem compra em detrimento de quem necessita por ordem de prioridade. Porque ninguém pode ser privilegiado em detrimento das pessoas que, de fato, têm mais necessidade de serem vacinados por uma ordem que foi estabelecida no Plano Nacional de Imunização. Anote na agenda e compartilhe. Nosso programa de debates ao vivo no Fórum acontece no dia 20 de abril, terça, com início às 15h45. Como ficará a saúde pública com a reforma administrativa? PEC 32. Assista nosso próximo ao vivo no Fórum, com transmissão pelo site, Facebook e YouTube do Fórum. Opinião de quem conhece. Helder Rocha, do Sindifisco Ceará, comenta o aumento da miséria para milhões de cearenses e brasileiros e o auxílio emergencial. Em relação ao auxílio emergencial em 2021, nós podemos perceber um grande erro na falta de coordenação e no descaso do nosso governo federal em suprir essa ajuda que tem caráter humanitário, que tem caráter de sustentação da nossa economia. Enquanto milhares de vidas se esvaem, que milhões de pessoas sofrem fome e insegurança, o que nós percebemos foi um governo que fez questão de atrelar o auxílio emergencial a uma proposta de emenda constitucional para autorizar e colocar na Constituição Federal mais um arrojo fiscal de redução de gastos primários e aí
podemos esperar uma contenção de gastos, inclusive na área de educação e saúde. Então este governo, ele que sabia, já fora alertado em 2020 da gravidade da situação e que deveria se preparar para 2021, foi, na verdade, irresponsável nesse sentido de não prover o auxílio emergencial desde os primeiros dias de 2021. Isso é que é lamentável. Agora, num olhar mais de esperança e de alternativas, nós sabemos que o gasto com auxílio emergencial naquele patamar de 2020 e que só existiu porque uma parte do Congresso bem intencionada agiu para que ela fosse naquele valor de R$600 em 5 parcelas e 4 parcelas de R$300, sendo o dobro para aquelas famílias monoparentais. Pois bem, aquele programa de 2020 que sustentou nossa economia e salvou tantas vidas, resgatou tanta dignidade do povo brasileiro, aquilo custou 300 bilhões. E estes mesmos 300 bilhões poderiam estar arrecadados desde o ano de 2020, ou até mesmo antes, se assim a sociedade quisesse, as nossas autoridades quisessem, porque 300 bilhões é exatamente o potencial de aumento de arrecadação caso fosse implementado o projeto tributar os super ricos. É fazer com que uma minoria, menos do que 1% da nossa população, passe a pagar imposto, assim como pagam as pessoas com a renda mais baixa. Na verdade, há uma desigualdade na nossa tributação, há um descompasso, há uma grande injustiça fiscal e a tributação dos super ricos ela viria a diminuir esse descompasso. Então, na tributação dos super ricos, onde que ela toca? Ela toca nas correções das distorções sobre o imposto de renda, na criação do imposto sobre grandes fortunas e algumas outras medidas que a gente pode encontrar ali no site do Instituto de Justiça Fiscal, ijf.org.br. A sociedade conheceu o projeto tributar os super ricos. Esse projeto, portanto, é uma alternativa de, em vez de restrição de gastos, contenção de gastos, esse arroxo ultraliberal, é a alternativa de nós melhorarmos as contas públicas com a melhoria da tributação. Porque nós temos uma casta de pessoas super ricas no Brasil e que pagam menos do que seus empregados. E aí, essa tributação, essa saída pelo lado da receita, portanto, ela teria o potencial de arrecadar 300 bilhões a mais e ainda fazendo a redução de impostos para rendas mais baixas. Pois bem, este projeto é uma alternativa que deveria, e o nosso presidente sabe disso, o nosso Congresso sabe disso, mas não há a vontade política de mudar o quadro de tributação do nosso país, porque ele é injusto e é preciso que as forças políticas ajam no sentido de corrigir essas distorções. Pois bem, o auxílio emergencial poderia estar sendo, desde 2020, suportado por esse projeto tributar os super ricos e inclusive 2020, 2021, pelo tempo que fosse necessário, nós poderíamos suprir uma assistência melhor ao nosso povo. É isso que é preciso que a sociedade conheça. Recado da coordenação do Fórum. Com Engelberg Belém. O Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público no Ceará, através das suas plenárias, com a participação das lideranças das entidades que compõem o Fórum e dos membros da coordenação geral, informa que vem desenvolvendo campanhas de esclarecimento e de defesa do serviço público, tendo como tema saúde, educação, assistência social, finanças, segurança, justiça, democracia, bem como contra a reforma administrativa, a conhecida PEC 32. Essa campanha iniciou nas mídias sociais, através de vídeos,
dos programas de debate no ao vivo no fórum, com a participação de deputados, senadores, lideranças sindicais, professores universitários e da sociedade. Também tivemos o ato na web, no dia 24 de março, que foi em defesa do serviço público, e o Foracast, que é um programa de rádio que leva informação para a sociedade. Agora será uma campanha nos 7 terminais de ônibus de Fortaleza, tendo um período de um mês com vinculação de vídeos de 15 segundos em quase 120 unidades de LEDs instaladas nestes terminais de Fortaleza. Ou seja, será um vídeo a cada 6 minutos para um público de quase 1 milhão de fortalezenses. A outra será o Bus Doors, adesivação de 50 ônibus, vans, com o tema de campanha contra a reforma administrativa por um período de 2 meses. A ideia é levar maior informação para a nossa sociedade. Para finalizar, convidamos as entidades sindicais a participar do nosso fórum e convocamos os servidores públicos e a sociedade para lutar contra esse estado mínimo dado pelo esse governo Bolsonaro e defender o serviço público, pois assim o nosso povo terá mais saúde, mais educação, mais segurança, mais justiça e principalmente agora. Termina aqui o Fórum Cast Serviço Público, Ceará. Nosso podcast está disponível no Anchor, Spotify, YouTube, Facebook, WhatsApp e Telegram. Realização: Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público, Ceará. Produção: TIA Digital.